Acho que uma breve explicação, assim, só para o pessoal, a gente está com 20 cabeças assistindo a gente agora ao vivo. E nem todo mundo tem essa familiaridade do que é um lucro real, o que é lucro presumido, o que é inflacional e o que é o MEI. Então, se você puder explicar, bem, tipo assim, bem rapidinho e didático, a diferença de um para o outro, acho que você vai dar uma esclarecida para a galera. Então, na verdade, o MEI, vamos começar pelo MEI, né? Tecnicamente deveria ser mais simples. O MEI é o que a gente chama de eu-presa, né? Então, normalmente é um prestador de serviço ou um comerciante que ele mesmo faz tudo. Então, tem um limite de faturamento de 81 mil anual, então está aí 6.700 por mês. Então, a gente costuma brincar que é a porta de entrada, né? O pessoal, às vezes alguém perdeu o emprego, ou quer fazer uma renda extra e acaba indo para o MEI. Ele tem uma contribuição mais baixa, né? Um imposto bem mais baixo, então isso facilita bastante. Depois vem o Simples. E o imposto unificado, né? Isso, o imposto unificado, uma guia só. Isso. Uma guia. Então, independente se ele fatura R$1 ou 6.700, ele ele vai pagar o mesmo imposto. Valor. Isso. Mesmo valor. Então, e depois vem o Simples, que deveria ser simples. E aí eu digo que o Simples, na verdade, simples não tem nada. Porque, por exemplo, você pega uma empresa de comércio. Qual anexo? Qual a primeira coisa? Qual anexo? Qual tabela? Aí do faturamento você tem uma alíquota, mas você tem uma parcela a deduzir do imposto que dá. Então, para você chegar numa alíquota efetiva. Então, é um pouco complexo. Tem produto que é tributado de ICMS, beleza, ele faz parte do cálculo. Tem produto que é ST, que foi pago anteriormente, então ele exclui do cálculo. Se eu comprei alguma coisa que é tributação monofásica de PIS e COFINS, eu tiro do cálculo. Então, tudo aquilo ali faz com que o cálculo ele não fique tão simples. Para comércio, por exemplo, você precisa ter um cadastro de produto legal, atualizado, com a tributação toda correta. Ele fica um pouco mais fácil para serviço, porque você tem 2 anexos hoje, basicamente, o 3 ou o 5. E aí, vamos lá, o 3 ou o 5. Cara, se você está no 5, esquece, sai do Simples. O 5 não adianta mais. Então, na verdade, a maioria de profissões regulamentadas cai no 5. E aí no 5 é o quê? Como a tributação é mais alta, por quê? Porque no 3 você tem um benefício de dividir por 3, né, quando você tem mais funcionário. Então, quando 28% da sua receita ela é vinculada à despesa com o pessoal, você pode optar pelo anexo 3, que aí é bem mais barato que o anexo 5. Lá no escritório a gente tem alguns trabalhos, principalmente na parte aí para médicos, dentistas, pessoal da área da saúde, em que a gente faz prolabores não fixos, né? Então a gente faz o prolabore de acordo com a renda, porque aí vai ficar sempre entre os 28. E aí você melhora o seu salário de contribuição para o INSS e você vai pagar menos imposto do que no anexo 5. Sim. Então, só que eu costumo dizer que isso dá trabalho. Por exemplo, eu fechar a folha, que normalmente, prolabore no salário mínimo, né? Grande maioria, né? Prolabore no salário mínimo. Você fecha de forma automática. E nesse caso, não. Você precisa primeiro fechar faturamento, e aí você passa para o departamento pessoal o faturamento, fala assim, esse mês o prolabore tem que ser de X. Então, isso requer um pouco mais de trabalho, requer um pouco mais de cuidado, de acompanhamento, né? Isso reduz o percentual. Isso reduz o percentual e faz muito sentido, principalmente para médicos, dentistas, representante comercial, isso faz total sentido. Aqui a gente sabe que a Paraíba tem bastante representante comercial, né? Então é uma pegada bem interessante. Outra coisa, aí no presumido, né? O presumido vem as empresas que faturam mais do que o Simples, porque o Simples tem um limite, né? Hoje 4.800.000, mas dependendo do que você faz, por exemplo, eu brinco que comércio passou de 200 mil, já não compensa mais ser Simples. Seu anexo já está muito ruim, melhor você ir para o real. Ou até mesmo o presumido, porque a presunção de lucro no comércio é menor. E aí o presumido, ele abarca... Só para ficar claro, no Simples, se a gente fosse resumir isso tudo que você falou, a gente paga um percentual sobre o faturamento. Sobre o faturamento. Por exemplo, se eu faturei 100 mil esse mês, eu vou pegar 100 mil e vou tirar esse percentual lá. Pode ser 4, 7, 15, sim, aí que vai depender do anexo qual, mas sempre vai ser anexo o que eu emiti de nota. Isso aí, tudo. Vezes o percentual morreu. O percentual morreu. Beleza. No lucro presumido é a mesma coisa, só que o lucro presumido, no Simples você tem um limite de 4.800.000
E no presumido você tem de 70, 78, tem que lembrar 78, isso, mas acho que é 78. Né? Então ele tem uma abrangência maior por causa do faturamento. E aí quando você atinge esse limite, você tem que sair do lucro presumido. Né? E ele basicamente também é a mesma coisa. Receita versus alíquota. E morreu. E aí vem o lucro real, né? Que todo mundo fala que é o bicho-papão. Um detalhe do Simples Nacional, que eu acho que é legal sinalizar, é que esse percentual aumenta pela faixa de faturamento. Sim. O Estado te pune, né? Você tá faturando. Quanto mais você fatura, mais punido você é. Exatamente. Exatamente. Ele é seu sócio. Ele é o sócio majoritário e recebe primeiro. É isso aí. E no caso, quando você fala que passou de 200 mil, vale a pena migrar. É porque, no caso dessa faixa, já está um percentual muito exorbitante. Já está dando 17, 22. Exatamente. Hoje a gente tem mais ou menos o quê? Por exemplo, comércio que tem muita subvenção tributária, às vezes, se você passar, é melhor você ir para o presumido, que você vai pagar em torno de 8%, 7,5%, 8%. E aí tem essas diferenças. E na prestação de serviço, no lucro presumido, você vai pagar em torno de 16%. Então, isso aí você paga já na terceira faixa do Simples Nacional. Então, às vezes, não faz sentido. É a punição, né? Uma coisa que era para ser simples, que era para facilitar, para ajudar, acaba não ajudando. E aí é interessante porque você vê empresas maiores pagando menos imposto proporcionalmente do que empresas menores. Uhum. Então, eu costumo brincar que é igual a pessoa física, né? Você atinge um limite que você vai pagar aquela alíquota de 27,5%, e dali para cima é sempre 27,5%. Então, tanto faz você ganhar 10 mil ou 100 mil. Vai ser 27,5%. E aquilo ali, ela tem uma representatividade maior, né? Na renda. Ela te priva de algumas coisas. E na empresa também é a mesma coisa. E chegando no lucro real, como funciona a apuração? Receita menos despesa. Básico. E você paga só sobre o... Só sobre o lucro efetivo. Você paga mais, mas você paga pelo valor que sobrou. Então, na verdade, talvez você não paga mais, né? Porque, vamos lá, uma empresa prestadora de serviço, ela tem presunção de lucro de 32%. Então, a sua conta é em cima de 32%. Às vezes, você não tem 32%. Então, tipo assim, normalmente a gente chega numa empresa, era lucro real ou presumido. Cara, você ganha efetivamente mais de 32%? Ganha, beleza, então fica no presumido. Você ganha menos? Ganha menos, vamos para o lucro real. A gente começa a analisar algumas coisas, né? Com relação a isso, muito por conta disso. Embora tem outros tributos que você tenha que analisar, né? Principalmente PIS/COFINS. Porque PIS/COFINS no lucro presumido ele é 0,65% e 3%. No lucro real ele é 1,65% e 7,6%. Então ele sai de 3,65% para 9,25%. Então isso aí você acaba tendo que analisar de uma forma diferente. Isso também pode encarecer, né? No lucro real. Então cada caso... É basicamente um caso quando a gente começa a falar disso daí.